No começo do ano, quando eu tornei público o tamanho da minha posição em Bitcoin, de cerca de 80% do meu portfólio destinado ao mercado financeiro, muita gente falou que eu tava maluco e ia me dar muito mal até o final do ano. Bom, já estamos em novembro, quase em dezembro, e até agora o resultado foi totalmente oposto a esses prognósticos, porque 2024 foi o ano do Bitcoin. Eu posso provar com base em dados. A gente pega, por exemplo, desde que o Trump foi eleito, uma subida de 23,03%, e isso em coisa de praticamente 2 semanas. Se a gente pega o último mês, 35,72% de subida. Se a gente pega no ano, 107,35%, e em 12 meses, já pegando o final do ano passado, que também foi muito positivo, nós temos um resultado de 150,51%. E aí, para quem acompanha aqui o canal há mais tempo, voltando para a época deste icônico vídeo, onde eu estava mostrando por que estava comprando Bitcoin todo dia, inclusive quem assistiu esse vídeo na época, deixa um comentário aqui, nós temos 450% de subida. Inclusive é interessante você voltar nesse vídeo para ver os comentários da época, não os que vieram depois, com o Bitcoin já subindo, porque é interessante ver a opinião das pessoas, de alguém que estava comprando Bitcoin. Claro que o Bitcoin estava nas mínimas, entre 16 e 20 mil, mas com muita gente acreditando que ele poderia cair mais, né? Tinha gente falando de ir até 12, etc. Acabou que isso não aconteceu e depois o Bitcoin ele desandou a subir com o passar do tempo. E por conta da subida, hoje o Bitcoin já é o 7º ativo mais valioso do mundo. Ele passou a prata, passou a Saudi Aramco também, aquela empresa de petróleo da Arábia Saudita, e como você pode ver nessa reportagem, ficou maior do que o Fundo Soberano da Noruega. E depois de toda essa subida, surgem algumas dúvidas. A primeira delas é por que ela aconteceu, por que o Bitcoin disparou recentemente. A segunda é, para quem comprou lá atrás, na época do meu vídeo, por exemplo, tá com 450% de retorno acumulado. Será que tá na hora de vender? Porque pode ser que a gente esteja nos aproximando no final desse ciclo. E por último, para quem não comprou ainda, se não tá na hora de vender, por exemplo, será que tá na hora de comprar? Então eu pretendo responder essas 3 perguntas ao longo desse vídeo. E aí, começando pela primeira, porque o Bitcoin disparou, bom, para quem acha que política não faz preço, faz sim, e muito. E não só no Bitcoin, né, em vários outros ativos, porque os políticos definem quem comanda Banco Central, quem comanda Banco Central define taxa de juros, e taxa de juros define preço de ativos de risco. E aqui eu tô falando só de política monetária, tirando a parte fiscal, né, mais gasto ou menos gasto e como que isso mexe com os rumos do mercado. Mas essa subida do Bitcoin, por exemplo, ela veio devido a questões políticas. Vamos lembrar que no último dia 6, Donald Trump se sagrou presidente dos Estados Unidos pela segunda vez. Só que nessa eleição de maneira bem diferente da primeira, lá em 2016, contra Hillary. Porque em 2016 o Donald Trump levou a eleição pelos colégios eleitorais, mas ele perdeu no voto popular, teve quase 3 milhões a menos de votos. Dessa vez não, ele venceu no colégio, ele teve maioria dos votos, com mais de 3 milhões de votos a mais em comparação a Kamala Harris, e os republicanos do partido do Trump ainda são maioria no Senado e na Câmara dos Deputados. Ou seja, ele teve uma vitória esmagadora. Para quem está mais a par de como funciona o sistema eleitoral americano, vocês sabem da importância dos swing states, porque tem estado que já é democrata, como a Califórnia, ou republicano, como o Texas, de maneira mais ou menos definida. Agora tem estados que eles mudam de uma eleição para outra. E como em quase todos os estados americanos, tirando apenas um, o que vale aquele sistema do winner takes all, ou seja, se um estado tem 50 delegados, ele tem 26 que vão para os democratas, então todos os 50 vão contar a favor dos democratas, por exemplo. Ganhar nos swing states costuma ser muito importante. E o Trump ganhou nos 7 swing states. E como a gente pode ver nesse gráfico que eu vou colocar na tela, há uma forte correlação entre a chance da vitória do Trump e a subida do Bitcoin. E você pode se perguntar, poxa, mas por que isso acontece? Se lá atrás eu acompanhava o Twitter do Trump, eu vi declarações dele contra criptomoedas, o que de fato aconteceu. Se você volta em 2019, tem declarações do Trump contra as criptomoedas, falando que elas são lastreadas em ar, são hipervoláteis, favorecem o acontecimento de crimes, etc. Só que nessa última eleição, ele mudou de ideia. Talvez até como uma estratégia para conquistar mais votos, porque, por exemplo, pegando aqui uma estatística da Coinbase, a maior corretora de cripto dos Estados Unidos, uma das maiores do mundo, nós temos a estimativa de que nos Estados Unidos existem 52 milhões de americanos que têm cripto. Isso num país que tem 330 milhões de pessoas, eleições com voto não obrigatório, e esse sistema de colégios eleitorais, onde poucos eleitores em estado-chave podem fazer diferença, isso é muito relevante. Sendo que essa questão de cripto, ela pode ser um tema muito sensível para algumas pessoas, como por exemplo, a pauta LGBT é muito sensível para o público LGBT, eles podem mudar voto por conta disso. Então talvez o Trump tenha imaginado que o mesmo iria acontecer. Eu não vi um estudo ainda falando sobre a importância dessa posição dele pró-cripto para sua eleição. Nem sei se vai sair, mas o ponto é que essa sinalização dele foi ficando mais forte durante a campanha, porque aí no discurso ele colocou a figura do James David Vance como seu vice. Em 2022, durante a campanha para o Senado, várias empresas de cripto apoiaram financiando a candidatura do Vance, tendo ele próprio declarado que tinha dinheiro em Bitcoin. Inclusive, pegando o percentual atualizado, ele teria algo como 5% do patrimônio dele alocado nessa criptomoeda. Em julho desse ano, Trump também participou da Bitcoin Conference, onde ele reafirmou o compromisso de construir o futuro do Bitcoin nos Estados Unidos. Pegando aqui uma das falas dele, abre aspas, se a criptografia vai definir o futuro, quero que seja extraída, cunhada e
e fabricada nos Estados Unidos, disse Donald Trump. E agora, com a eleição já vencida, vem o ponto de separar aquilo que era só retórica eleitoral para obter apoio do que de fato vai virar política. Porque, por exemplo, o Trump ele também prometeu que iria construir uma reserva estratégica de bitcoins nos Estados Unidos. E aí você viu estimativa falando de acumular 500 bilhões de dólares em bitcoin, coisas assim. Já tem projeto disso colocado em pauta no Congresso americano, então não sabemos se isso vai virar ou não de fato uma política, mas a expectativa quanto a isso, o que traria mais força compradora no mercado, só que os investidores também se adiantam, querem comprar antes, que esses preços venham a subir por conta de mais demanda. E um outro ponto é que esse movimento pode vir a ser acompanhado por outros países, porque uma coisa é El Salvador colocando Bitcoin como sua moeda oficial, outra coisa é o Butão começando a minerar Bitcoin. Um terceiro evento muito diferente é quando os Estados Unidos, a maior potência do mundo, começa a comprar Bitcoin de forma aberta para construir a sua reserva estratégica. Será que outros países não poderiam acompanhar? Como, por exemplo, um banco central de um país que já tem 2% em ouro, como é o caso do Brasil. Será que não valeria a pena ter também pelo menos 1% em Bitcoin? Só que é 1% das reservas de um banco central. E imagine esse movimento sendo replicado em vários países do mundo. Então isso tem muita força para trazer o preço pro alto. Mas como eu disse, esse é um motivo. Há outros. A gente não pode se lembrar também do que está acontecendo nesse momento. Já há 2 reuniões consecutivas do Fed, nós estamos vendo queda de juros no mercado americano. A última reunião, por exemplo, foi no dia 7 de novembro, foi agora, logo depois da eleição do Trump, e nós tivemos novamente queda de juros de 0,25 pontos percentuais, com a Fed Funds Rate ficando no patamar entre 4,5 e 4,75. Sendo que nós ainda temos mais uma reunião até o final do ano, onde se espera mais um corte de 0,25%, levando a Fed Funds Rate a ficar entre o patamar de 4,25 e 4,5, e para o próximo ano também se esperam mais cortes. E aí nós temos que lembrar que esses cortes de juros, historicamente, são bons para os ativos de risco, eles trazem liquidez para o mercado, beneficiando também as criptomoedas, sendo a maior delas o Bitcoin. E o último ponto que pode explicar também essa subida é simplesmente a existência de ciclos para o Bitcoin, sobre os quais já falei várias vezes aqui no canal. E é interessante como você tem sempre eventos diferentes acontecendo, mas os ciclos têm um comportamento muito similar, onde os halvings, aqueles eventos onde a recompensa dos mineradores cai pela metade, costumam desempenhar papéis centrais. Então, para quem nunca ouviu falar desse evento, ele acontece a cada espaço de mais ou menos 4 anos, na verdade é por número de blocos, após a mineração de 210 mil blocos, e simplesmente o que seria produzido de Bitcoin cai pela metade, ao invés de serem 900 por dia, como era antes do halving desse ano, passa a ser 450. Numa analogia, imagine o Sindicato Mundial dos Mineradores de Ouro se reunindo a cada 4 anos e falando: pessoal, de hoje em diante mineramos só metade do nosso metal amarelo precioso. Então com isso você tem uma queda da oferta futura, já que a produção vai ficar pela metade, enquanto a demanda permanece a mesma, o que tende a impulsionar preços para cima. No Bitcoin, a queda da oferta é exatamente igual, porém a demanda ela não permanece a mesma, ela costuma subir, até porque o halving costuma ser um grande evento de publicidade para o Bitcoin, já que todo mundo fala desse assunto. E aí a consequência disso é uma valorização da criptomoeda, como já vimos nos 3 halvings anteriores, estamos vendo agora. Por exemplo, no primeiro halving, aqui eu falo o preço do dia até o pico daquele ciclo, nós tivemos 9.268% de valorização, no segundo 2.921%, no terceiro 682%. Então veja que a valorização foi ficando menor a cada ciclo. Nesse até o momento, nós temos cerca de 43% de valorização. Pegando do halving, que foi em 19 de abril, o preço do Bitcoin estava na casa dos 64 mil dólares, até o preço atual. Veja que em todos os halvings, apesar de ficar menor a multiplicação, o Bitcoin, ele no mínimo dobrou de preço. Então será que a gente pode esperar que nesse aqui eles venham a dobrar de preço depois do halving, de 64 para 128 mil? O 100 tá logo ali, né? Imaginar que possa passar disso, eu não acho que é loucura. Ainda mais se tivermos de fato um movimento de institucionais, não mais só fundos de investimento que compraram nos últimos tempos, mas de países elevando o preço do Bitcoin. E aí, respondendo a segunda pergunta desse vídeo, bom, chegou a hora de vender? Porque como vimos na primeira parte, há muitos motivos para acreditar na continuidade do ciclo de alta do Bitcoin. Porém, todo mundo que sabe também que o mercado se adianta, o pessoal já vai comprando e esperando esses acontecimentos que podem vir ou não se concretizar lá na frente, dando uma chance positiva para isso. E eu particularmente penso que não é hora de vender. No entanto, quando a gente olha um dado interessante aqui, veja na linha preta o preço do Bitcoin, na linha azul o percentual de carteiras de Bitcoin que estão no lucro, que no momento 99% dos investidores estão com algum nível de lucro, alguns com muito lucro acumulado, o que pode significar o seguinte: eu particularmente acredito, com base em outros dados que veremos aqui, que o ciclo tende a continuar, mas não seria nenhuma surpresa que nós tivéssemos quedas momentâneas no meio do caminho, com esse pessoal realizando parte do lucro, até porque, como eu comentei há pouco, o patamar de 100 mil dólares para o Bitcoin, ele tá logo ali, e nesses números redondos, bonitos, né, um seguido dos 5 zeros, muito significativos, é normal que você tenha um pessoal com ordens de venda já prontas. Eu digo isso até por conta de perguntas que o pessoal me faz no Instagram. Outro dia eu fui mostrar lá o percentual que eu tava de rentabilidade nesse ano, falando que ia rebalancear minha carteira, mas não tava no momento ainda, e aí comecei a receber uma série de directs do tipo: ah, você vai vender quando chegar em 100 mil dólares, não é? Outro falando a mesma
coisa, outro. Então isso só reforçou essa questão que eu acabei de comentar, de que nesses números redondos a gente pode encontrar uma força vendedora. E aí, se o Bitcoin cair de 100 para 80, por exemplo, na minha opinião, isso não significa absolutamente nada em termos de final de ciclo. Seria só um movimento normal, uma queda de 20%, que é até pequena comparada a quedas anteriores que vimos em ciclos passados. Ou seja, eu particularmente não acho que é hora de vender. Inclusive, eu não vendi nenhum Bitcoin ainda e provavelmente não farei isso no ano de 2024. Ô Bruno, então se não é hora de vender, seria o momento para comprar? Dependendo da sua tolerância a risco, do percentual que você já tem disposição ou se não tem nada, sim. Se eu tô mantendo a posição, manter igual comprar, porque eu posso imaginar que todo dia eu tô com meu dinheiro líquido e tenho que montar um portfólio comprando aquilo que eu acho que tem mais potencial de subida. Se eu escolho não vender o Bitcoin e manter ele no meu portfólio, eu tô tomando essa decisão de comprar o Bitcoin todo dia. Agora o ponto é você definir como vai fazer essa exposição e inclusive quanto deveria ter, porque se você não sabe nada desse mercado, a posição deveria ser pequena. E à medida que vai aprendendo, você poderia ter posições maiores. E inclusive, para quem quiser aprender mais sobre Bitcoin, mas não só sobre ele, você também vai aprender a investir em ações, títulos públicos, fundos imobiliários, renda fixa no geral, não só aqui no Brasil, como também no exterior, via mercado americano, num curso completo que pega do zero, saindo de assuntos básicos até os assuntos mais avançados, com suporte que responde todas as suas dúvidas durante o período de 12 meses. Eu vou lembrar que agora, no começo de dezembro, no dia 9, eu vou abrir inscrição para a 28ª turma do Viver de Renda, meu curso de Educação Financeira. Lá nós temos conteúdo gravado, conteúdo ao vivo, inclusive sobre Bitcoin nós temos 7 aulas, falando desde o começo, como ele foi inventado, explicando como funciona, por que eu acredito que o Bitcoin será uma reserva de valor, falta ingrediente para isso, como ele se comporta, como é que você compra, como é que você vende, como é que paga imposto, tem tudo isso lá. E como eu disse, esse é um assunto de diversos que tratamos no Viver de Renda. E isso não é de hoje, não é porque o Bitcoin tá em alta que a gente fala desse assunto no Viver de Renda. Vou colocar uma foto aqui, muito antiga, da primeira versão do curso, vejo que eu era praticamente um garoto aí pela aparência, e olhem o preço do Bitcoin nessa época, cerca de R$8.000. Então de lá para cá a gente tá falando de uma multiplicação de umas 63 vezes, dá uns 6.200%, que o aluno da turma 1 do Viver de Renda pegou. Ele podia ter comprado um Bitcoin inteiro naquela época, não era muito caro, segurando até agora teria toda essa multiplicação. Pô Bruno, mas o cara com certeza não segurou, porque senão ficaria muito grande na carteira dele. Provavelmente não, mas ele saberia quando comprar e também os indicadores avaliando o momento de sair, porque nós tratamos esse assunto lá no curso. Então para quem quiser mais informações e entrar na lista de espera, há um link aqui na descrição. Garanto que você não irá se arrepender e já vai poder começar 2025 muito bem. Até porque, como eu já disse, apesar da subida dos preços, eu não acho que a gente está no final do ciclo. Principalmente se a gente começa a comparar com os ciclos anteriores. Porque como você pode ver nesse gráfico aqui, onde nós temos os ciclos do Bitcoin, a linha preta é o ciclo atual, que estaria mais ou menos no meio do caminho aqui pela duração dos ciclos. E veja que ela está exatamente sobre as linhas verde e azul, que são os dois ciclos passados. Então veja o comportamento do Bitcoin nesse ciclo, com o preço subido antes do halving, depois andando de lado durante algum tempo, depois disparando. É muito parecido com o comportamento que nós tivemos nos ciclos anteriores. Sendo que se a gente troca aqui a maneira de olhar o ciclo, nessa primeira a gente estava olhando pela mínima do ciclo. Agora vamos pegar a partir do halving. Novamente você vê a linha preta sobre as linhas azul e vermelha, com comportamentos muito similares aos ciclos passados. De modo que, se você tem espaço no portfólio, tem tolerância a risco e entende como o Bitcoin funciona, não acho que é uma má ideia você comprar agora. O único ponto é natural que você possa ter correções no meio do caminho, e se você não tem paciência e também não tem estômago, pode ser que você venda na baixa. Agora, para quem tem paciência, tem preferência temporal baixa e tem estômago, comparando com os ciclos passados, acho que ainda tem uma boa subida pela frente nesse final de ano e também em 2025. E isso não sou apenas eu que estou falando, né? Não sou o único gênio que tá vendo essa tendência. E eu quero saber a sua opinião. Você já vendeu, tá comprando, tá mantendo? Já comprava o canal lá atrás, quando eu tava comprando Bitcoin todo dia durante o momento de queda? Inclusive, qual foi o menor preço que você conseguiu no Bitcoin? Compartilhe aqui com a gente. Da minha parte, essa era a mensagem. Fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.